Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos no nosso beabá da constelação familiar. Deixa eu só ajeitar aqui no nosso início. Sejam bem-vindas, iniciando aqui o nosso beabá da constelação familiar. Hoje nós continuamos o assunto relacionamento de casal. Hoje nós vamos falar sobre colocar em ordem. Eu sou a Cláudia Lança, você é muito bem-vinda aqui, bem-vinda Nadir, Ariane, Mari, Andréia, sejam bem-vindas, vamos iniciando aqui esse encontro. Estamos num momento desafiante como nação, né? E antes de entrarmos no nosso assunto, enquanto as pessoas vão chegando, eu convido vocês a entrarem em contato aí com o que existe de melhor no coração de vocês nesse minuto, sabendo que a escolha de você estar aqui, né, compartilhando esse momento comigo, um momento de reflexão, um momento de aprendizado, num assunto como esse, relacionamento de casal, né, diante de tudo que está acontecendo no mundo e hoje especificamente o cenário que a gente tem no Brasil. É justo que você aprenda outras coisas e reflita outras coisas mesmo diante de uma situação tão trágica. E eu só estou trazendo essa reflexão aqui nesse início porque muitas pessoas estão perdidas, né? A mídia, a rede social é um ambiente onde muitas pessoas estão a trabalho, como eu aqui com vocês, né? Compartilhando algo do meu trabalho. E assim como muitas pessoas vão a algum lugar trabalhar, vão para uma empresa, né? Vão para o seu próprio negócio. Quem trabalha com a rede social está aqui diante de vocês trabalhando, né? Então, nós continuamos a nossa vida e a forma de contribuirmos com o nosso mundo, a forma de contribuirmos com o nosso país, a forma de contribuirmos com as pessoas, nasce desse movimento quando estamos cuidando da nossa vida, né? Quando estamos mergulhados em algo que seja importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, eu desejo que vocês estejam bem, que a gente possa aproveitar esse instante que você escolheu estar aqui. Bem-vinda, Marina, Elisângela, todo mundo que está chegando. Se você ficar por aqui, aproveite. Se você não puder ficar, depois assista o conteúdo que fica disponível para você. E hoje aqui a gente vai compartilhar reflexões para que essa reflexão seja ferramenta nas suas mãos para a sua vida melhorar, né? Para que você crie as mudanças que você deseja na sua vida, para que você revigore a sua história nessa área, relacionamento de casal, relacionamento amoroso. Independente se hoje você é uma mulher que está casada ou está solteira, se você é uma mulher que é divorciada, independente do status que você esteja, esse é um assunto da sua alma. É uma busca que pode existir aí na sua alma e que muitas vezes apresenta para você aí grandes desafios. Por isso que eu me disponibilizo aqui a trazer compreensões do ponto de vista sistêmico, para que isso contribua, para que você viva uma realidade diferente e para que você alcance tudo que você deseja, né, meninas? Vocês acreditam que é possível ter um relacionamento que flua? Me fala aqui, né, nos comentários, você acredita que é possível? O que será? Da onde vem, talvez, esse nosso medo, essa nossa insegurança? Então, hoje, a gente vai falar do colocando em ordem. O que é? Como que eu posso colocar em ordem? E eu gosto tanto, né, dessa frase, colocando em ordem, porque eu imagino mesmo uma casa, quando está bagunçada. Quando você entra na sua casa e ela está bagunçada, a sensação é uma. Quando você entra na sua casa e ela está organizada, tudo no seu lugar, ela está limpinha, ela está com um cheirinho gostoso, a sensação é totalmente outra. Então, a proposta hoje dessa reflexão é colocando em ordem o quê? A vida do outro?
como eu sempre digo aqui, não, é colocando em ordem aqui, ó, essa casa nossa, essa casa íntima que somos, né, como mulheres únicas, como mulheres incríveis e que merece viver um relacionamento de casal, né? O relacionamento de casal é algo divino e é justo que você viva isso de um lugar novo. É desafiante, porque assim como eu, você também é resultado de toda a história da sua família, isso não é mais novidade, eu falo isso o tempo todo aqui, mas a gente tem que pegar esse conhecimento e aplicar. Se hoje eu sou o resultado da história da minha família, o que eu posso fazer para ter resultados diferentes de todas as mulheres da minha família, né? Como que eu posso fazer isso? Então, a proposta do Beabá é sempre trazer essas compreensões para enriquecer a sua vida, tá? Ivonete, bem-vinda, Ju, bem-vinda, Eliane, uma alegria ter vocês aqui. Eu desejo que algo chegue hoje para você, que você abra suas mãos, né, meninas? Porque olha só, não adianta a gente só pedir se as nossas mãos e o nosso coração não está aberto a receber. Então, respire fundo, diga para você agora, eu estou aberta a transformar a minha mente, a enriquecer o meu entendimento, a olhar para a minha vida de uma perspectiva nova. E se você puder, tenha em mãos aí papel e caneta, porque daqui a pouquinho eu vou propor um exercício bem simples, mas precisa de papel e caneta. Se você puder, vai rapidinho pegar o papel e caneta para a gente usar daqui a pouquinho. Já é daqui a pouquinho, então corre lá, pega o papel, pega uma caneta, para você poder aproveitar esse breve exercício, mas que já pode te trazer algum insight, uma percepção nova, um olhar diferente, né? A ideia é sempre acrescentar, tudo bem? E falem comigo, tá? Pode tirar dúvidas, pode fazer comentário, pode curtir aí, enviar para alguém, coraçãozinho. O conteúdo fica disponível e eu faço aqui já um pedido para você. Fez sentido? Chegou algo para você? Depois volte lá no meu perfil e curta a live que vai ficar lá disponibilizada. Isso faz diferença, né? Isso faz com que outras pessoas possam receber esse conteúdo. Ele é distribuído de outra maneira. Então, a sua participação aqui, eu faço esse pedido. Chegou algo para você? Distribui então em forma de ir lá curtir, encaminhar para alguém, né? Sugerir que a pessoa assista, só isso, mais nada, só sugira, não fale nada, só sugira, tá bom? É um combinado nosso. Então vamos lá, ó. Esse assunto, relacionamento de casal, a gente já tá falando há algumas semanas aqui e hoje o olhar é para soluções. Então, como que eu posso começar a já ter resultados diferentes, sendo que relacionamento de casal é de dois e depende também do outro, não é verdade? Muitas vezes a gente deixa de fazer a nossa parte porque a gente olha e fala, será que vai adiantar? Não é só sobre mim, né? Tem tanta coisa no outro que eu gostaria que mudasse, tem tanta coisa no outro que eu não concordo, que eu não gosto. Mas como a gente vem falando aqui no nosso Beabá, a gente precisa tomar esse lugar nosso único e nos responsabilizarmos pelos resultados que a gente tem, independente se compartilhamos a vida com outra pessoa. Então a mudança, ela só existe em nós. E o outro, naturalmente, é envolvido nisso. Como eu digo sempre, igual aquelas pecinhas lá do dominó que a gente põe tudo em pezinho organizado e na hora que uma cai, derruba todas, muda o desenho que a gente fez. Então, quando nós nascemos, nós já nos vinculamos às pessoas. O fato de existirmos nos vincula a tudo e todos, né? Como uma teia invisível. Então, o movimento de um é o movimento do outro também. Então, a sua melhora, a sua transformação, a sua cura, né? A sua expansão de consciência é sua, mas ela impacta as outras pessoas, ela envolve as outras pessoas. Eu gosto sempre de imaginar uma teia de aranha. Imagine aquelas bem grandes que a gente vê aquele desenho
perfeito, né? Quando você toca o dedo na teia, aquele lugar que você tocou, ele movimenta de uma forma diferente do que o restante da teia, mas todos os outros fios daquela teia de aranha também vibram. Um impacto menor, porque quanto mais distante, menos essa vibração, mas vibra. Então, a sua transformação vibra na vida das outras pessoas. A sua tomada de consciência vibra na vida de outras pessoas. Então, quando você faz por você, você está fazendo pelos outros também. Quando você muda, você cria um ambiente novo e a ciência já fala pra gente, isso é tão bonito, o quanto o ambiente modifica a nossa vida, o quanto o ambiente modifica tudo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe. Então isso é um estudo lindo e faz tanto sentido para nós, né? Acredite, a sua mudança é a mudança do mundo. A sua mudança íntima é a mudança no seu relacionamento. A sua mudança é a mudança no seu casamento. A sua mudança muda todo o cenário. Então vale o investimento de energia, vale a dedicação, vale, porque você é aquela peça-chave que vai iluminar, né? Jesus não disse? Vós sois a luz do mundo. Eu acredito nisso e essa crença me move. Eu acredito que quando eu faço algo bom para mim, esse bom alcança outras pessoas também. Faz sentido isso? Inicialmente já? Então, eu falei talvez na outra aula, não me lembro, gente, mas vou repetir aqui que eu acho que é bem importante. Que está lá em Provérbios. Eu começo com essa frase porque ela junta tudo que a gente vem falando, que está assim, ó: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então essa é uma orientação que está lá em Provérbios, acho que é 3:5, não me lembro agora. Então olha que bonito, não se apoie em seu próprio entendimento. Quando a gente recebe essa orientação, isso vem juntar as peças do nosso quebra-cabeça aqui que a gente está estudando sistemicamente falando. O próprio entendimento seu é resultado de tudo que foi vivido, né? São informações que você carrega das suas experiências e da experiência dos seus ancestrais, né? Da sua mãe, do seu pai e assim por diante. Então, quando a gente recebe essa orientação, não se apoie em seu próprio entendimento, significa que a gente precisa procurar outros caminhos, novos olhares, expandir o nosso entendimento. Então, quando se trata do relacionamento de casal e a gente está vivendo uma situação que a gente quer mudança, nós precisamos, principalmente quando a gente quer mudança, expandir o olhar. E considerar que você é uma pessoa dentro de um grupo, que muito do que você vive é resultado de uma informação que vem reverberando e vem sendo passada adiante em diversas gerações. E o que é então o colocar em ordem? Colocar em ordem eu vou fazer 3 perguntas para você e você vai responder aí para você mesmo. Pense na sua situação atual, quando se trata de relacionamento de casal. Pense hoje na sua situação, sendo você que seja casado, esteja casada, ou mesmo que você não esteja em um relacionamento, pense no contexto dos relacionamentos que você já teve e me responda o seguinte: diante do seu relacionamento, você está no seu lugar de direito? O que é estar no seu lugar de direito? Você como esposa, você como namorada, você como parceira ali, companheira, um relacionamento de casal. O que significa estar no seu lugar? Significa que você age, se comporta e se relaciona nesse limite. Um exemplo, estar no lugar de esposa é respeitar as escolhas do marido e não falar com ele, por exemplo, como se você fosse a mãe. Então, quando você fala, essa toalha aí,
Que hora que você vai comer? Você, sabe, dando bronca, cobrando. Um comportamento de esposa não é esse. Relacionamento é parceria, lembra? Relacionamento é de dois, é de troca e é igual. Ninguém é maior que ninguém. Homem e mulher se relacionam do mesmo lugar. Então, perceba, você no relacionamento de casal está no seu lugar? Você age de igual para igual, com respeito? Você se coloca ali como a que sabe tudo? Ou você se coloca como aquela, vamos conversar, vamos nos alinhar? Ou você se coloca aquela como submissa, com medo, insegura? Responda para você, essa é a reflexão inicial aqui. Porque isso vai explicar o que é colocar em ordem. Outra pergunta, você aceita e respeita o seu parceiro do jeitinho que ele é, sem tirar nada e nem colocar nada? Essa aí quero ver se vai ser sim ou não. Você aceita o outro exatamente do jeitinho que ele é? Ou você tá assim, mas ele devia mudar isso, devia fazer aquilo, eu não gosto do jeito que ele é, eu não gosto do que ele faz, eu não concordo, eu não aceito coisas sobre a vida dele. Perceba em você, essa é a segunda pergunta. Você aceita e respeita o seu parceiro, seu marido, seu namorado? Podem ir falando aqui comigo, gente, tá? É importante até se vocês compartilharem comigo, porque aí eu vou observando o comentário e posso enriquecer. E a última pergunta inicial é a seguinte: você cobra o seu parceiro, seu marido, seu namorado? Você exige? Você fica esperando algo? Ou você julga? Você está numa postura de necessitada, sabe assim? Esperando algo chegar, né? Desejosa por algo chegar, como se sua mão estivesse vazia e você com ela estendida, esperando aquilo acontecer? Então, 3 perguntas. Você está no seu lugar? Se você respeita o seu parceiro? Se você está numa postura de cobrança, de exigência, de julgamento? Essas 3 perguntas. Se você respondeu sim para alguma delas, o que será que isso significa? Se você respondeu sim para todas ou sim para uma, significa que existe alguma lei sistêmica que está sendo desrespeitada. Então, a maioria aqui eu acredito que conheça a constelação, mas vamos passar rapidamente. Existem 3 leis naturais, que são o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Elas são leis naturais, não é da constelação, são leis como a lei da gravidade, do funcionamento do universo. Só que essas leis, elas são sobre as relações humanas, aquilo que acontece quando nos relacionamos com as pessoas. Quando uma dessas leis é desrespeitada, o que acontece com você? Você se sente insatisfeita, frustrada, você sente dor, você fica na frustração, você fica na reclamação. Então, lei existe para ser respeitada. Quando uma dessas leis não é respeitada, o efeito disso é algo ruim, é algo que te paralisa, é algo que te incomoda. Só que você pode estar se perguntando, tá, mas como eu vou saber disso? Inconscientemente a gente sabe. Quando você é excluída, vamos dar um exemplo bem simples e pequeno diante do que é um relacionamento de casal, mas um exemplo prático. Imagine que você está num grupo do WhatsApp e você é excluída do grupo. Eu duvido que você considere isso algo natural, normal. Você sente um efeito dessa exclusão, independente do motivo. Quando você vê lá que você foi excluída do grupo, inevitavelmente vem um impacto. Mesmo que depois você pense, é por causa disso, por causa daquilo, você sente o impacto da exclusão. Isso é a atuação de uma lei, que é a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Então, nós sentimos o efeito dessas leis, mesmo que a gente desconheça.
E a gente faz muitas coisas, mesmo sem saber, respeitando essa lei. Então, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, significa que tem alguma lei que foi desrespeitada. Se foi você que desrespeitou, ou se foi o parceiro, ou se é algo da sua história familiar, a questão não é essa, né? A questão não é encontrar o culpado, quem desrespeitou, ir lá cobrar e falar: ei, bora lá resolver esse trem aí da lei, porque eu tô sendo prejudicada com isso. O objetivo não é esse. O objetivo é tomar consciência, através dessas 3 perguntas, para que você mude algo, o seu comportamento, a sua postura, a sua maneira de falar, a sua percepção sobre o que o outro pode te entregar. Então, qual é o caminho para a gente tomar consciência disso? Primeiro é você refletir. Então, se eu estou tratando o meu marido, meu namorado como se eu fosse a mãe, é natural que eu não vou ter um relacionamento que flua, porque relacionamento de casal é de homem e mulher aqui, por exemplo, né? É de 2 pessoas adultas, responsáveis, que compartilham da sua intimidade. A mãe com o parceiro é relacionamento mãe e filho, não funciona. Isso está falando o que então? Está falando que existe uma lei que foi desrespeitada, que é a lei da ordem. Você é esposa, você não pode agir com seu marido como se ele fosse o seu filho, senão você vai gerar dores em você. E isso é muito comum, viu, gente? Muitas mulheres vivem esse drama e vem de uma postura da mulher que resolve tudo, a mulher que dá conta de tudo, a mulher que é mega independente, que é super resolvida, só que não. É a mulher que precisou ser forte, que precisou dar conta, e aí quando ela se posiciona num relacionamento desse lugar, ela vai cobrar e esperar do homem o que ela não recebeu de quem? Dos pais. A gente vai avançar nisso. Então, veja bem, 3 perguntas simples que já começa a colocar na sua mão a responsabilidade da mudança. Porque se você não está no seu lugar, você pode voltar para ele agora. O respeito à lei da ordem é como beber água. Você faz isso o dia inteiro. Uma hora você está com sede, vai lá, bebeu a água, saciou. Daqui a pouco dá sede de novo. A ordem é assim. Você está no seu lugar aqui, ó. A esposa e o marido. Aí ele te traz uma notícia que te desagrada e você reage de forma agressiva, volta para aquela postura de eu sei de tudo, é tudo do meu jeito, você saiu do lugar. Aí você, puxa vida, de novo, cometi o erro. Aí você vai lá, conversa com ele, fala: eu sinto muito, olha, eu quero mudar, ainda não consigo. Aí vocês, ok, dão ok os 2. Volta para o lugar. Então, o lugar faz isso o dia inteiro, por isso é tão providencial aquela orientação que a gente teve também. Vigiai, orai e vigiai, porque não é porque você está no lugar agora que o lugar permanece, é o seu comportamento, aquilo que você sente e como você faz que mantém você ou não naquele lugar, tudo bem? Então, você se observar diante desse assunto na sua vida, como você se posiciona, faz com que você já comece eu preciso mudar. Mesmo que o outro continue fazendo o que ele está fazendo, eu posso agora, em nome da felicidade que eu quero sentir e que eu quero ofertar para o outro, fazer uma mudança diária ali na minha postura, tá? A Eliane falou aqui com a gente, ó, respeito o meu parceiro, tento fazer com que alinhemos juntos muitas coisas, mas é desafiante, com certeza. Por que é tão desafiante? Porque ele também carrega a história da família dele. Então, você já tem toda essa história aí atrás. Imagine uma mochila bem grande, você tá ali com a sua mochila. Quando você se relaciona com alguém, o outro vem com a mochila dele. E aquilo é uma força, né, que move, que impulsiona e que faz com que a gente se mantenha muitas vezes em padrões que a gente não quer mais pra gente. Então é desafiante, mas a mudança é possível,
é incrível quando a gente realiza, só que precisa que a gente decida por isso, né? E então você observar a sua vida já dá para fazer essa mudança. Porém, tem coisas que a gente não consegue fazer sozinha, né? A gente não consegue tomar consciência das dinâmicas que vêm lá da história da nossa família. E aí você pode solucionar isso através de um atendimento comigo na constelação, através do direcionamento sistêmico, através de um curso, né, onde eu falo das leis, das dinâmicas. Então, existem várias possibilidades, certo? Mas hoje, eu quero agora, então, propor um exercício para você. Além dessas perguntas que eu fiz inicialmente, eu quero agora que você, se você puder, pegue o papel e uma caneta. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai anotar aí, tudo bem? Enquanto vocês pegam o papel e a caneta, vou ler aqui a Eliane mais uma vez. E quando nós decidimos e o outro não está no tempo ou momento? É muito natural, né, gente? A gente decide e o desejo é que o outro já venha. Então, olha só, para essa pergunta, não dá para eu falar aqui de forma tão simplista, porque isso é bem grande, né? Mas pensa o seguinte, se você decide viver um relacionamento de casal, a gente não casa, né? Se relaciona com alguém com a intenção de que aquilo não dure, de que aquilo não seja para sempre, né? O desejo sempre é de compartilhar a vida, de compartilhar a nossa existência com o outro. Quando a gente encontra os desafios no meio do caminho, muitas pessoas desistem, né? Desistem dessa jornada feita por dois. Abre mão, vai, se separa, muda a rota, entra em um outro relacionamento. E aí, na hora que entra em outro relacionamento, o que acontece? De novo. Por quê? Porque não adianta nos separarmos da pessoa sem que a gente resolva as questões que estão aqui dentro. Eu não estou falando que eu sou a favor ou contra o divórcio, não é sobre isso. É só sobre coisas que a gente precisa observar. Como eu acredito muito no casamento, eu também acredito que a gente sempre pode fazer mais alguma coisa. Eu acredito que é sempre possível mudar algo em nós. Aí a gente muda e a gente quer que o outro mude. Só que isso é um processo, então eu decido por algo e a minha postura constante naquilo, só que é assim, ó, gente, é constância. Eu acredito na minha mudança, eu pratico a minha mudança diariamente. Quando você se mantém firme naquilo que você acredita, quando você se mantém com respeito no seu relacionamento, mas com aquilo que você acredita, você está convidando o outro a vir com você. Só que o que normalmente acontece, nós mulheres queremos que o outro venha agora. E aí a gente quer que ele faça o curso, a gente quer que ele faça a terapia, a gente quer que ele vá ao evento, a gente quer aquele evento que vai falar daquilo que você acha que ele precisa ouvir. E nesse nosso desejo de querer que o outro faça porque a gente está fazendo, o que acontece? Nós nos colocamos maior. A gente sai do lugar. E aí, quando você se coloca maior, é como se você dissesse assim, então, eu sei o que você precisa fazer, vem comigo. Não é o papel da esposa. Você faz a sua tarefa íntima em você, você se mantém constante no que você acredita, só que você aceita o outro como ele é. Não dá para encerrar esse assunto aqui, né, gente? Isso é enorme. Só que é assim, se mantenha constância. Na sua constância, você convida o outro a participar da sua vida, desse novo lugar. Um lugar de mais consciência, né? Um lugar de transformação, um lugar de progresso, um lugar de mudança. Então, essa é a melhor maneira, tá bom? Vamos lá, então, fazer o nosso exercício. Ele é simples, tá? Então, pega o papel e a caneta. E aí, eu quero que você escreva assim, ó, mãe. Escreve mãe.
E embaixo você vai escrever 3 defeitos da sua mãe. Então você escreve na primeira linha mãe e embaixo você coloca 3 defeitos da sua mãe. Não pensa muito, aquilo que vem primeiro, não, você não está aqui julgando sua mãe, brigando sua mãe, cobrando da sua mãe, não. O que você vê? Somos seres humanos e todos nós temos defeitos, tá? Então a ideia aqui é só você perceber, quando você pensa na sua mãe, o que você nota nela como um defeito, mesmo que a sua mãe não esteja mais aqui, tá bom? Pense nela e anote aí 3 defeitos que você percebe na sua mãe. Enquanto isso, eu vou olhar aqui o que escreveram e eu já continuo o exercício. Estão escrevendo aí, gente? 3 defeitos da sua mãe. Depois, se você já escreveu, você vai colocar embaixo, então, 3 qualidades da sua mãe. É só isso, a gente já segue, tá? Então, 3 defeitos e 3 qualidades da sua mãe. Anote aí. A primeira coisa que vem, sem pensar muito, sem questionar, não. Pense nela e anote. 3 defeitos, 3 qualidades. Eu vou esperar um minutinho. E é a primeira coisa que vem, senão a gente fica né? A nossa mente vai para lá, vem para cá. Não. Primeira coisa que vem. Anotaram? Alguém está anotando aí, gente? Eu acredito que sim. É um exercício que pode ser bem importante para você, tá bom? Muito bem. Então, 3. Pronto. A Marina falou pronto. Muito bem. Então, aí do lado, legal, a Eliane também anotou. Eu sei que dá vontade da gente ficar mais pensando, quietinha, aí o que eu vou anotar? Mas deixa vir, a primeira coisa que vir, tá? Olha eu chacoalhando a mesa aqui. A primeira coisa que vir. Maravilha. Então, vamos lá. Aí você escreveu mãe, certo? Do lado da palavra mãe, você vai colocar assim o símbolo de igual e vai escrever eu me relacionando. Escreve aí. Eu me relacionando. E leia isso que você escreveu. Tudo isso que você escreveu da sua mãe e perceba que isso é igual a você se relacionando. Sinta o efeito disso agora em você. Quando você lê os defeitos e as qualidades, com a compreensão de que isso que você anotou é igual a você quando se relaciona com alguém, qual é o efeito que isso traz para você? Como que você se sentiu? Quer escrever aqui para mim? Vai ser muito importante. Fez sentido? Não fez sentido? É forte, exatamente. Eu tô aqui inteira arrepiada e eu nem anotei. Uau! Uau! Será que é importante a gente ter esses insights? Será que é importante a gente olhar para a nossa vida dessa perspectiva? Alguém sentiu o quê? Fez sentido? Para a Marina fez sentido. Chocada. A tapeçaria decora. Eu não lembro o seu nome. Escreve para mim para eu chamar você pelo nome. Eu me lembro de você, mas não me lembro o nome. Depois escreve aqui para mim. Chocada. Olha como é importante. E assim, tem gente aqui que já é com Pamela, isso, Pamela. Tem gente que já é consteladora, que trabalha com isso. E tudo bem, por quê? Porque essas reflexões são constantes. Orar e vigiar, e nós precisamos olhar para nós todos os dias de uma perspectiva nova e buscar esses recursos que nos fazem entender como somos, para que a gente possa mudar.
né? Principalmente no defeito. Faz sentido? Porque o que acontece muitas vezes com nós que somos mulheres? Nós temos dentro de nós aquela certeza de que o que a gente está fazendo é o certo, que é sempre o outro que precisa mudar. A gente tem isso muito forte. E não que a gente não esteja certa, não que o que a gente está fazendo não é bom, não é isso. Só que tem coisas que nós precisamos cuidar em nós. Pegue essa reflexão agora e volte para aquelas perguntas que eu fiz lá no início. Será que você está no seu lugar, no seu relacionamento? Ou quando você olha aí para os defeitos, você já começa a perceber que tem coisas que você já pode mudar? Será que quando você olha para essas 3 palavrinhas aí que você anotou como defeito e você colocar isso no seu lugar de esposa, de namorada, de alguém que está se relacionando amorosamente, será que você já tem recursos para fazer diferente? Será que você já pode mudar algum comportamento seu? E por que pode ser desafiante só saber sobre isso? Porque quando a gente entende que a mãe, a sua mãe que te entregou a vida, independente da história dela, independente se você tem um bom relacionamento com ela hoje ou não, o que ela te entregou é algo que você não consegue retribuir jamais diretamente para ela. E ela é o seu primeiro relacionamento. A sua mãe é o símbolo máximo sobre o relacionar-se. Ela é o seu vínculo mais profundo, é o vínculo que mais impacta na sua vida hoje. Significa que o que você está vivendo hoje no seu relacionamento de casal é resultado dela? Não. Significa que você ser filha dela traz para você muitas dinâmicas, sim, da história dela, mas que você se comporta, que você vive uma história baseada em tudo que foi lá, que tem o histórico atrás, mas que você pode fazer uma escolha hoje, de continuar carregando ou de se liberar disso. Então, assim como você se sente em relação à sua mãe, você se sente diante de todas as outras relações, principalmente a amorosa. Então, para que você se libere principalmente do que você anotou aí como os defeitos, para que você não repita, para que você não carregue, né? Para que você não reproduza isso, você precisa estar conectada à sua mãe. O que é estar conectada? É você respeitar a sua mãe como a mulher que ela é, exatamente como ela é. Sem o desejo de que ela fosse diferente, sem a arrogância de apontar o dedo para ela e falar o que ela tem que fazer ou o que ela tem que deixar de fazer, sem interferir nas escolhas dela, porque como sua mãe, você é a pequena. A sua mãe aqui, ó. E aqui, ó. Você é pequena. E quando você é a pequena, você precisa respeitar a sua mãe. Então, perceba aí, tudo aquilo que você julga na sua mãe, você fica aprisionada. Tudo aquilo que você critica na sua mãe, que você não gosta da sua mãe, você fica aprisionada, porque o seu julgamento faz com que você se desconecte dela. E aí você fica vazia. O vazio de mãe é uma dor profunda. Uma pessoa que tem desafios com a mãe, uma pessoa que tem dores em relação à mãe, ela vai cobrar o mundo. Ela vai cobrar o mundo e muitas vezes é num relacionamento de casal que o outro paga. Eu não estou defendendo aqui o homem, eu só tenho um olhar claro sobre o que é um relacionamento de casal. Então nós, mulheres, diante das dores que nós trazemos, da nossa história familiar, muitas vezes diante das críticas que a gente tem em relação à nossa mãe, nós nos posicionamos no lugar inadequado dentro de um relacionamento de casal. Então, o que é preciso? Que a gente olhe desse lugar de reconhecer que
sim, você tem tarefas a serem feitas em você. De que o que você vive hoje no relacionamento de casal não é só sobre o seu relacionamento de casal, que tem coisas antes. Tem a dor da sua criança, tem a dor da sua mãe, que talvez não tenha tido um relacionamento bom, da sua avó, da sua bisavó. Todas nós carregamos dores profundas que vêm da nossa ancestralidade. E o que libera? A gratidão, a começar a ir desse lugar. Então, quando eu julgo minha mãe, eu fico presa. Quando eu agradeço pela vida que eu recebi, quando eu me curvo diante dessa mulher enorme que é a minha mãe, independente se ela não tenha feito do jeito que eu faria, quando eu realmente sinto gratidão pela minha vida, eu fico com o que ela tem de bom. Olha aí nas qualidades que você anotou. Porque talvez você não tenha conseguido, eu não sei, mas a sua mãe tem. Se você não conseguiu anotar qualidades, você retoma depois desse exercício, porque a sua mãe tem qualidades, tá? E aí vamos seguir aqui. Então, o que a gente precisa? Expandir o olhar, reconhecer esse lugar que a gente está, porque a gente começa então a colocar ordem na nossa casa, para que na medida que a gente se relacionar com alguém afetivamente, esse alguém possa realmente ser contribuição, esse alguém realmente possa ser o marido, possa ser o parceiro, possa ser o companheiro, que ele possa ter o lugar dele que é de direito. Porque se você está fora do lugar, naturalmente ele também fica. Lembre-se, o seu movimento impacta o movimento do outro. Num relacionamento de casal, se o seu lugar não é de esposa, é de mãe, por exemplo, o seu marido não consegue ser o marido. E ele pode se esforçar, ele pode fazer, como se diz por aí, das tripas coração, não é? Ele se desdobra e você não se sente recebendo, você não se sente atendida, você não se sente vista, você não se sente valorizada, você não se sente amada, mas tudo isso não é dele. Pode ser, ele pode trazer muitas coisas que te conectem à sua dor, que é anterior. Gente, não existe questões no relacionamento de casal que possam ser resolvidas sem que antes você resolva a sua relação com a sua mãe e com o seu pai. Começando pela mãe, por isso que eu pedi para você escrever sobre a sua mãe. Porque mãe é igual a eu me relacionando. Será que tem tarefas aí que você precisa fazer e que você já pode fazer? Quem percebeu que precisa cuidar dessa conexão? Me fala aqui. Quem percebeu? Você percebeu, mesmo que você já tenha feito terapia, já tenha feito constelação, já tenha feito dado diversos passos, né, na sua jornada de transformação. Tem algo ainda aí na relação com a sua mãe que você percebeu que você precisa cuidar? A Pamela falou aqui, ó. Eu não tenho um relacionamento muito bom com a minha mãe. Não sei porque não consigo ficar perto muito tempo, né? A gente não tem como saber, a gente só consegue perceber as dinâmicas no atendimento. Mas é uma informação muito importante, porque quando você não consegue se relacionar bem com a sua mãe, você tem um impedimento em você para se relacionar bem com outras pessoas, principalmente com o relacionamento amoroso. Então, quando a gente recebe a vida, a nossa forma de retribuir essa vida é passar adiante. E a maneira de passar adiante é tendo uma família. Então, se eu não aceito a minha mãe, eu não aceito a minha vida, logo eu não consigo passar adiante, eu não consigo me relacionar. Não é uma conta, é praticamente uma matemática. E não falha, gente. Enquanto você tiver questões com a sua mãe, você vai ter questões nos seus relacionamentos. Não é só isso, tá? Eu estou trazendo aqui uma perspectiva. São diversos os emaranhados que nós podemos observar
quando olhamos para o assunto relacionamento de casal, são várias as dinâmicas, mas o primeiro passo é como você se sente diante da sua mãe. E essa transformação, essa nossa cura, quando eu digo cura é equilíbrio, como que a gente alcança? Não é de repente, não é uma mágica, né? É algo que nós vamos construindo, é uma escolha e a gente se mantém nessa escolha e a gente busca recursos e tudo mais. E por que eu tô aqui diante de vocês? Já há 45 minutos falando sobre isso na nossa quarta aula sobre relacionamento de casal. Porque eu acredito que você é uma mulher única, eu acredito que você é uma mulher incrível, eu acredito que você merece viver um relacionamento em harmonia, um relacionamento em equilíbrio. Eu acredito no casamento e eu acredito que todas as dores que envolvem a família, o casamento, o relacionamento de casal, elas podem ser curadas. Eu acredito nisso, isso me move, é por isso que eu estou aqui com vocês, é por isso que eu entrego isso para vocês e eu acredito que você pode se liberar e eu acredito que você pode mudar a sua história. E eu me comprometi nesse ano a trazer muito mais conteúdo, estou criando várias coisas, para ser realmente essa luzinha, sabe? Essa luzinha, acender a minha pequena luzinha e poder acender a sua pequena luzinha e juntas a gente ir curando essas histórias do relacionamento para que isso se expanda, para que as famílias não sejam mais diluídas, para que os filhos não sejam mais dilacerados. Eu acredito nisso. E eu vejo, diante da minha experiência, quantas mulheres carregam dores profundas nessa área da vida, gente. Então, olha, se você vive essa dor profunda, saiba que é possível mudar esse cenário. E aí eu quero compartilhar aqui em primeira mão para vocês um passo novo que eu lanço aqui para vocês. Eu falo e depois você pode fazer pergunta. Eu vou lançar agora no dia 3 de junho um desafio para a mulherada, tá? É um desafio exclusivo para as mulheres, que é o desafio Quebre os Padrões dos Seus Relacionamentos. É um desafio de 7 dias, num grupo VIP, né? Um grupo fechado no WhatsApp, onde você vai poder aprender comigo a quebrar essas crenças limitantes que você vem carregando dessa mulherada da sua história. E aí, quando você quebra a crença, o que acontece? Você abre espaço para um relacionamento saudável, você abre espaço para escrever uma nova história. Então, ó, guarde aí, dia 3 de junho, guarde aí não, porque você já pode se inscrever hoje, tá? É um desafio de 7 dias, num grupo fechado no WhatsApp. Todos os dias eu vou oferecer para você uma prática, um exercício, nada mais do que 15 minutos que você vai poder investir em você durante esses 7 dias. Você tem 15 minutos para você? Eu tô falando 15 que é o máximo, assim, sabe? Para você reservar 15 minutos para você. Se você tem coragem de disponibilizar 15 minutos do seu dia para olhar para isso aí, essas crenças, esses padrões que estão te limitando de ser a mulher que você merece ser e ter o relacionamento que você merece ter, participe desse desafio. Eu estou abrindo as inscrições hoje. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem no WhatsApp, me manda uma mensagem aqui no direct, eu te passo os detalhes. Gente, é baratinho, tá? É simbólico o valor, porque é importante ter troca. Então é um valor simbólico para você participar e para que juntas, durante 7 dias, a gente possa ir ali se motivando num grupo cheio de mulher que está afim realmente de mudar o cenário, tá bom? Então, ó, o desafio vai ser dia 3, começa dia 3 de junho, mas você já pode se inscrever hoje. Eu vou trazer notícias no nosso grupo do WhatsApp da Constelação, aqui vai ter post depois, mas eu achei que aqui era o momento ideal para falar para vocês que estão aqui comigo, tá bom? Então, olha que importante. Se você está buscando soluções,
esse passo é um passo muito, muito importante. Então, o que acontece? Se você está no seu relacionamento na postura da cobrança, esperando, julgando, criticando, você está na postura de quem? Da criança. Lembra que eu falei qual é a postura, se a gente imaginasse a imagem do relacionamento que flui? É você virada para frente, olhando para a sua vida. Quando você está na reclamação, no julgamento e na queixa, você está de costas para a sua vida, olhando lá para trás, para os seus pais, que é a postura da criança. Então, tem uma frase do Bert Hellinger que ele dizia assim, ó: aquilo que você cobra do mundo, e aí no mundo você inclui marido, trabalho, dinheiro, tudo. Aquilo que você cobra do mundo está relacionado ao que você não se sentiu recebendo dos seus pais. Vou repetir. Aquilo que você cobra do mundo está relacionado... Não é exatamente assim a frase, é a ideia, tá? Aquilo que você cobra do mundo está relacionado ao que você não se sentiu recebendo dos seus pais. É por isso, gente, que esse trabalho é o que me move. Eu amo conduzir você em direção à sua mãe, em direção ao seu pai, porque esse é o caminho da vida próspera. Esse é o caminho de um relacionamento amoroso que flui, de um relacionamento saudável. Eu acredito nisso com todas as minhas células. Se em alguma vida eu fui aquela que dissolveu famílias, eu vim nessa vida agora para reintegrar as famílias. Eu acredito com todas as minhas células que você pode escrever uma história diferente, mas eu não posso fazer isso por você. Eu não posso pegar sua mão com a caneta e te ajudar a escrever. Eu posso te conduzir para esse lugar, porque o único lugar possível para você ter a vida que você deseja é o lugar de adulta. E você só consegue assumir o seu lugar de adulta quando você se despede de todas as expectativas que você tem em relação à sua mãe, em relação ao seu pai. Se você ainda está olhando de braços abertos, cobrando, mãe, você não me deu isso, mãe, você não me amou, pai, você não me entregou o mundo, você não me deu um carro, você não pagou minha faculdade, e aquele monte de coisa que a gente um dia acreditou que os nossos pais precisavam nos dar, você está na postura da criança, e criança não se relaciona amorosamente, não casa, criança não tem marido, criança não tem filhos e não tem dinheiro. Será que é importante você se conectar à sua mãe? Será que é importante você se conectar ao seu pai? Será que é importante você ser grata pela vida que pulsa em você? Porque independente de como eles te criaram, eles disseram sim para você. O maior sim da sua vida. Quando você recebeu esse sim, você recebeu tudo. Todo o resto vai sendo acrescentado. Quando você recebeu sim pela sua vida, você recebeu tudo. Gente, isso não é incrível? Você tem tudo que você precisa, mulher. Mude o foco. Mude o foco. Olhe para você. Se abasteça de você. Sinta a sua vida. Sinta o pulsar da sua vida. Respire fundo. Pratique esses minutos de silêncio para você se perceber. Esse é o melhor caminho. O mundo muda quando a gente cuida da gente. A nossa perspectiva é totalmente diferente. Então esse caminho é simples, ele é desafiante, só que ele vale. Eu afirmo para você, eu afirmo aqui, como eu falei, com todas as minhas células, gente, tô arrepiada. Vale
o investimento do seu tempo e da sua energia em curar essas suas dores em relação à sua mamãe, em relação ao seu papai. Eles são tão humanos quanto qualquer os outros 8 bilhões de pessoas que existem nesse planeta. E eles te entregaram o que eles conseguiram. Então, olha, a gente está finalizando. Dá tempo de você fazer essa mudança. Dá tempo de você desligar esse piloto automático que faz você reproduzir e repetir padrões de sofrimento e de dores. Dá tempo de você começar uma história. Dá tempo de você recomeçar uma história. Dá tempo. Enquanto você estiver aqui, você está com a possibilidade da mudança. Não importa a idade que você tenha, não importa quantos relacionamentos você já viveu, não importa se você já se divorciou, 1, 2, 3, não importa. O que importa é a sua decisão. O que importa é o seu sonho vale muito, você não pode deixar de sonhar. Você não pode deixar de sonhar porque hoje você está vivendo um desafio, as crises fazem parte, os desafios fazem parte, a gente só precisa olhar para eles com um olhar de amor, um olhar de, oi, o que você está me dizendo? Oi, o que será que eu ainda não sei sobre mim que eu preciso descobrir? Porque a gente não sabe muitas coisas sobre nós. A gente fica se enganando. Então, amada, a gente vai finalizar. Você vai ao espelho saindo daqui. Vai no espelho, olhe profundamente nos seus olhos, olhe para você e comece a valorizar o que você vê. Vai lá no espelho daqui a pouquinho e olhe. E valorize, porque quando você olha para você e valoriza quem você aceita quem você é, você está valorizando e aceitando o que? A sua própria vida. Quando você valoriza e aceita a sua própria vida, você está valorizando e aceitando os seus pais. E quando você valoriza e aceita os seus pais, você tem um mundo de possibilidades para amar, para ser amada, para ter uma família que flui, para ter uma família que compartilha crescimento, para ter uma família que inspira outras famílias. Você pode. Quando eu vejo você, eu vejo que você pode. Quando eu vejo você, eu sei que o seu coração deseja isso. Então coloque energia em você. As famílias, gente, as famílias são a base da nossa humanidade. A família é a base da humanidade. A gente não pode desacreditar mais nisso. A gente não pode acreditar que é normal sermos infelizes. A gente não pode acreditar que é normal os filhos ficarem separados dos pais. A gente não pode mais acreditar nisso. Por favor, a gente precisa restabelecer esse lugar de vida, esse lugar de amor, esse lugar de conexão. Só que você precisa fazer isso em você. Você precisa tirar o foco do outro. Porque quando você fizer em você e isso for verdadeiro, você inspira o outro. Sabia que uma mulher cheia de mãe, ou seja, uma mulher conectada à mãe, ela inspira outras pessoas? Então você não vai precisar puxar e falar, vem que esse é o caminho. Você vai inspirar sem fazer esforço, porque a sua vida vai ser o exemplo. Eu acredito nisso. Eu desejo que algo tenha chegado no seu coração. Eu desejo que o seu coração se encha de esperança. Eu desejo que o seu coração se encha de vontade e que você dê os próximos passos, sabe? Que você dê e dê com constância, porque não é um dia. São todos os dias. Você constante na sua vida, você constante no seu amor, você constante na sua fé. São todos os dias. Só que vale. É o preço da vida que você sonha. E é possível. Não acredite no que você vê. Porque o que você vê pode estar com filtro, um filtro com dor. Acredite no que você sente. Eu acredito em você. Eu acredito em você.
E eu acredito que a sua vida pode mudar. Uau, né, gente? Nossa, eu fui tomada aqui por muita emoção. Estou muito agradecida de termos tido essa oportunidade hoje aqui, de falar sobre tudo isso. Eu estou dedicada esse ano a ajudar famílias, ajudar casais desse lugar de reintegração, desse lugar de restabelecimento das relações, desse lugar de recomeço, Gratidão, gente. Olha só, eu vou ler aqui, tem gente que escreveu. A Pamela, sua energia me fez querer me aproximar mais da minha mãe. Entendi o quanto tenho que ser grata. Pamela, faça e me conta. Faça do seu jeito, faça no seu tempo, mas faça. Eu convido você a esse movimento. A sua vida vai mudar. A sua vida já começou a mudar. Aqui agora, acredite nisso. Elisângela, lindo demais. Marina falou que emocionada. Gratidão, eu vejo vocês. E olha só, o desafio Quebre os Padrões dos Seus Relacionamentos está oficialmente aberto e vocês são as primeiras pessoas a saberem disso. Eu vou amar compartilhar 7 dias seguidos com vocês num grupo fechado do WhatsApp para a gente construir esse mundo, tá? Construir esse mundo de cura, esse mundo de famílias unidas, esse mundo de casais que se amam e casais que são contribuição um para o outro, porque é isso que eu acredito e eu entendi que é isso que eu vim fazer. Gratidão, Ari, sempre inspiração, gratidão pela vida de vocês, pela presença, gratidão pela participação. Visitem de novo o conteúdo e, gente, manda para as pessoas. Manda, esse é o pedido que eu faço para vocês. Envia essa live para as pessoas, envia, distribua esse conteúdo. Quem sabe outros corações possam aí ser tocados, outras mentes possam ser tocadas e juntas, a gente faça diferença nesse mundo. É a isso que eu sirvo, viu? Um beijo grande para vocês, uma ótima semana. Eu desejo que nessa semana você tenha surpresas maravilhosas. Eu desejo que nessa semana você tenha surpresas maravilhosas. Fiquem com Deus, eu vejo vocês. Gratidão. Amei estar aqui com vocês hoje. Um beijo, gente. Vou encerrar.